Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raíza Simplício. Estamos na área trazendo informações do Flamengo para vocês, muitas informações. Então você que está chegando por aí, já chega deixando seu like aqui no nosso vídeo, porque o like de vocês é importantíssimo para a gente. É com o seu like que o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e ajuda a gente a crescer por aqui. Vamos falar sobre algumas situações envolvendo o mercado da bola do Flamengo, especialmente sobre o Matheus Uribe. A gente tem uma atualização importante para falar, para trazer para vocês sobre o Matheus Uribe. Tem o Dorival Júnior falando sobre o Flamengo, ele que não demonstra nenhum tipo de rancor em relação ao rubro-negro, sabe separar muito bem tudo o que aconteceu, e ele colocou o Flamengo como favorito nessa Copa Libertadores. Tem cria da base do Flamengo no Palmeiras, o rubro-negro vai levar uma graninha e vai manter também uma porcentagem aí dos direitos econômicos. Vamos falar sobre o treino de hoje, porque o Gabigol foi a campo. Tem o Marcos Braz garantindo que o Flamengo vai dar a volta por cima e muito mais a partir de agora. Não esquece de deixar o like e tem um botãozinho aqui embaixo escrito assim, ó, inscreva-se. Clica nesse botãozinho, se inscreva aqui no nosso canal e ajude a gente a crescer por aqui. Então vamos lá, vamos falar sobre a situação do Matheus Uribe, então, jogador que é alvo do Flamengo neste mercado da bola. O colombiano Matheus Uribe estava com a seleção colombiana nesta data FIFA, entrou em campo hoje na vitória por 2-1 da Colômbia sobre o Japão, e ele vai retornar a Portugal agora e vai sentar com a diretoria do Porto para ouvir uma nova oferta de renovação antes de decidir o futuro. Então ele tem essa reunião agendada com a diretoria do Porto, que a gente conseguiu apurar é que o Porto vai fazer uma nova oferta de renovação para ele vai escutar essa nova oferta e aí vai definir o futuro, ou seja, dificilmente vai sair alguma coisa antes do dia 3 de abril, que é quando fecha a janela de transferências de jogadores vindos do mercado europeu, e tem até o dia 1º de abril para enviar a lista de jogadores para a Copa Libertadores, a fase de grupos da Copa Libertadores. Então é muito difícil que o Flamengo consiga sacramentar a contratação do Matheus Uribe antes do fechamento da janela de transferências. Se isso não acontecer, o Flamengo vai desistir do Matheus Uribe? Não. O Flamengo entende que o Uribe é um jogador que vai chegar, vestir a camisa e agregar muito ao time do Flamengo, tá? Então o Flamengo não vai desistir do Matheus Uribe, mesmo não vindo nesta janela de transferências. O Flamengo topa trazer o Matheus Uribe em julho, quando teoricamente terminaria o contrato dele com o Porto. Mas como a gente trouxe aqui para vocês, ele ainda vai ouvir uma nova oferta de renovação do Porto antes de decidir. Ele tem propostas do futebol mexicano, tem clubes da Arábia Saudita de olho nele, também tem outras equipes, até no mercado europeu, consultando a situação do Matheus Uribe. É uma negociação muito difícil para o Flamengo. A gente já trouxe aqui para vocês que o Flamengo topa oferecer até 4 anos de contrato para o Matheus Uribe. Isso foi confirmado pelo Marcos Braz. A proposta do Flamengo, que está na mesa do Matheus Uribe, é uma proposta de 3 anos de contrato, um salário que gira em torno de 1.200.000. Mas se assim quiser o jogador, o Flamengo topa oferecer mais 1 ano, totalizando aí 4 anos de contrato pelo Matheus Uribe. É uma negociação dificílima, pessoal, por tudo que envolve aí, pelos clubes interessados, pelo interesse até do próprio Porto em seguir com o Matheus Uribe. Vamos ver o que vai acontecer. Soube, tá, ontem, que existe um outro jogador no radar do Flamengo, um outro volante no radar do Flamengo. Ainda não descobri o nome. Estou correndo atrás aqui, tentando descobrir o nome. Assim que eu souber, eu vou trazer para vocês aqui. Vamos correr atrás para descobrir quem seria esse outro volante que está também na mira do Flamengo. Falando em volante,
O Palmeiras confirmou hoje a contratação do Richard Rios, né, que também é colombiano e é cria da base do Flamengo. O Flamengo tinha 25% dos direitos econômicos do Richard Rios, vai manter 20%, ou seja, o Palmeiras comprou ali uma parte, né, uma parte do Guarani, mas o jogador ainda tem 10%, o Flamengo fica com 20%, e o próprio Guarani também mantém 10% dos direitos econômicos do Richard Rios. Foi uma contratação, um pedido do técnico Abel Ferreira, o Richard que fez um bom campeonato paulista com a camisa do Guarani. Então, olho aí nessa situação, ele já foi oficializado. Palmeiras também muito perto de oficializar outro jogador, né, que é o Arthur. Muitos torcedores do Flamengo queriam a contratação do Arthur do Red Bull Bragantino, mas em nenhum momento o Flamengo formalizou ou fez uma oferta ao Red Bull Bragantino pelo Arthur, tá? Não houve uma procura oficial do Flamengo pelo Arthur. O Flamengo não chegou no Red Bull Bragantino e não ofereceu nenhuma quantia pelo Arthur. Ele que está muito próximo de ser mais um reforço do Palmeiras, tá? Importante a gente falar isso. Vamos falar agora sobre o técnico Dorival Júnior, porque ele falou sobre o Flamengo, né? E ele colocou o Flamengo como favorito na briga pela Copa Libertadores. O que é mais interessante assim do Dorival Júnior, né, é que o Dorival não demonstra nenhum tipo de rancor pela forma como ele saiu do Flamengo. Muito pelo contrário, ele demonstra muito respeito ao Flamengo e muito carinho pelo Flamengo também, né? E ele foi questionado sobre algumas coisas e ele disse o seguinte, ó, o Flazueiro Gui fez uma entrevista com ele, perguntou para ele sobre o Flamengo na Libertadores. Ele disse o seguinte: onde o Flamengo entra é favorito. Não tenho dúvida que coisas boas ainda vão acontecer esse ano. O Flamengo é uma equipe preparada. Só tenho a agradecer tudo que passei nesse clube. Procurei dar sempre o meu melhor. Pode ter certeza disso. Então, o Dorival, né? Ele nunca demonstra nenhum tipo de mágoa em relação ao Flamengo. Pelo contrário, ele é sempre muito respeitoso em relação ao Flamengo e colocou o Flamengo como favorito nessa Copa Libertadores. O que vocês acham? Vocês acham que o Flamengo é favorito? Lembrando que a final é no Maracanã, né? O torcedor vive essa ansiedade de poder, quem sabe, ver o Flamengo disputando uma final de Libertadores no Maracanã. Por falar em Libertadores, o Flamengo já sabe que a estreia na Libertadores será contra o Alcas, né, lá no Equador, e será entre os dois jogos da final do Campeonato Carioca. Então, o Flamengo vai percorrer cerca de 26 mil quilômetros nessa fase de grupos da Libertadores, somando ida e volta, tá? Somando ida e volta, vai ser muita distância aí que o Flamengo vai percorrer. Vai fazer uma viagem de 6 horas, né? Voo fretado, mas daqui para o Equador são 6 horas. O Flamengo vai jogar lá em Quito. O Flamengo estreia contra o Alcas na quarta-feira, dia 5, tá? Às 19 horas, no horário de Brasília. Essa aí vai ser o primeiro desafio do Flamengo entre esses dois jogos aí contra o Fluminense. Vamos falar, então, sobre o treino de hoje também, porque o Gabigol, né, que não tinha ido a campo desde o jogo contra o Vasco, ele foi a campo hoje, tá? Ele que vem fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular, ele foi diagnosticado com uma fadiga muscular, então está fazendo esse trabalho de reequilíbrio muscular e está se preparando aí para estar à disposição do técnico Vitor Pereira na final do Campeonato Carioca. A informação que eu tenho é que o Gabigol não preocupa. Por outro lado, né, existe uma incerteza sobre a participação do Arrascaeta, especialmente no primeiro jogo contra o Fluminense. O departamento médico do Flamengo não está muito otimista em relação a isso, em relação à participação do Arrascaeta nesse jogo. O Flamengo trabalha, o departamento médico do Flamengo trabalha
para que isso aconteça, tá? Para que consiga colocar o Arrascaeta em campo. Mas tá difícil, tá? Não tá numa situação fácil, ele que está se recuperando de uma lesão no adutor, uma lesão causada pelos problemas no pubis, né? Mas vamos ver o que acontece em relação ao Arrascaeta. Essa expectativa continua, mas ainda não há muito otimismo em relação a uma possível participação do Arrasca nesse jogo. Vamos falar ainda aqui para vocês sobre a situação do Reinier, outro cria da base do Flamengo, está sofrendo lá na Europa. A gente vai trazer aqui também algumas informações sobre ele. E ó, o Marcos Braz, ele garantiu que o Flamengo vai dar a volta por cima, hein? Ele garantiu, ele esteve lá no sorteio da Copa Libertadores, deu algumas entrevistas e garantiu que o Flamengo dará a volta por cima nesta temporada. Será? A gente fica aí na torcida para que dê tudo certo. Falando do Reinier agora, pessoal, o Reinier hoje foi muito criticado, né? Ele que está lá na Espanha, emprestado ao Girona, ele recebeu muitas críticas do Diário AS, a situação dele lá está complicada. Conversei com algumas pessoas próximas a ele e o que me passaram é que existe a possibilidade, na próxima janela de transferências, ele retornar ao futebol brasileiro. Ele que foi emprestado para o Borussia Dortmund, né? Está emprestado agora para o Girona, recebeu muitas críticas mesmo, porque foi um empréstimo fracassado, que ele não conseguiu seguir os caminhos do Vinícius Júnior e do Rodrigo, enfim, muita pressão em cima do Reinier, e me bateram que sim, é possível, que é bem provável que ele retorne ao futebol brasileiro na próxima janela. Vocês gostariam de um retorno do Reinier ao Flamengo? Vocês acham que seria legal ter o Reinier, por exemplo, por empréstimo, né, retornando ao futebol brasileiro, voltando ao Flamengo? Em alguns clubes já demonstraram ali um certo interesse, nada avançado, nada concreto ainda, mas existe essa possibilidade. Fla-Flu, mais de 52 mil ingressos foram vendidos para o Fla-Flu de sábado. Lembrando que o jogo de sábado é mando do Flamengo, tá? Então, já vimos aí que teremos casa cheia para esse Fla-Flu, com mais de 52 mil ingressos vendidos. Beleza, galera? Valeu demais. Fica aqui com a gente. Amanhã tem sorteio da Copa do Brasil. A gente vai conhecer o caminho do Flamengo na Copa do Brasil. Muito obrigada a todos vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau.